Você é ovelha de Deus. Amém. Então vamos nos alimentar, né? Hoje a nossa 8ª mensagem. Perdoa um pouquinho que eu ainda estou me recuperando aí de um forte resfriado, mas mais forte é Deus do que Ele, né? 8ª mensagem, prega a palavra. Que palavra? E temos o subtítulo que está acompanhando as terças-feiras, orações interrompidas. Hoje nós vamos colocar fatos bíblicos, versículos bíblicos, mostrando por que algumas orações não são respondidas, né? Não tem oração forte nem oração fraca. Tem alguns empecilhos que impedem que as orações sejam não ouvidas. Todas as orações são ouvidas, mas nem todas são respondidas. Então vamos aí à palavra do Senhor. Todos prontos? Ficam todos acordados, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1 ao 4. Segunda de Timóteo, capítulo de número 4, versos 1 ao 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu poder, pelo seu reino. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A outra versão, irmão, diz assim a Bíblia, na NTLH, diz assim a palavra do Senhor: na presença de Deus e na presença de Cristo Jesus, que há de julgar todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos, como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, Timóteo, com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda o erro, mas anime as pessoas. Mesmo que as pessoas estiverem errando, você repreende, mas anime. Não dê uma repreensão que vai derrubar a pessoa. Ensine com grosseria, não, com toda paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar a atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir, e essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar a atenção às lendas. Vamos falar com Deus. Deus,
A minha oração é que eu consiga chegar até o final desse culto com a minha voz. A minha segunda oração é que essas palavras não sejam minhas, mas tuas. E a minha terceira oração, que os olhos, os ouvidos se destapem e os olhos se abram do teu povo, tantos que estão presentes aqui reunidos, tantos quantos nos acompanham pelas rádios e outros tantos que nos acompanham pelos aplicativos, e um outro grupo pelo Facebook, um outro grupo pelo YouTube. Nós te pedimos isto: ilumina todos em o nome de Jesus, e os santos de Deus digam todos amém, amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Essa é a 8ª mensagem dentro do tema Prega a Palavra. Que palavra? Hoje nós estamos nesses cultos de oração, nós estamos tratando dentro desse assunto Prega a Palavra, orações interrompidas. E eu li lá em Lucas capítulo 11, versículo 1, Lucas 11, 1, que disse assim, na Almeida, tá, irmão? Lucas 11, versículo 1, os discípulos de Jesus fazendo um pedido a Jesus de uma feita. Estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ele pediu, ensina-nos. Ele falou por todos, né? Um fez o pedido, mas para que Jesus ensinasse a todos: ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Você vê que a maioria dos líderes, o que eles gostam de fazer e de ver na obra de Deus é curas, é prodígios, porque isto faz uma promoção da igreja, né? A igreja se promove às custas dos milagres de Jesus. Isso deveria ser até não levar muito em conta milagres dentro da igreja, porque milagre para Jesus é como eu pegar esse copo d'água e beber. Jesus não faz nenhuma força para fazer milagre. Se ele quer, se ele quiser, se for a hora dele fazer, ele vai fazer. Entendeu, meu senhor? Então, Jesus não está preocupado com os milagres, Jesus não está preocupado com uma igreja cheia de dinheiro, uma igreja cheia de propriedade, de bens. Jesus nunca teve preocupação com isso, porque primeiro que o povo dele é um povo forasteiro e peregrino, não é um povo que vai viver a eternidade aqui, porque muita gente pensa que a nossa eternidade ela vai ser aqui, irmão. Não sei se você está acompanhando as coisas que estão sucedendo no mundo inteiro, sobre o pegar fogo. Não sei se você está vendo que está tudo pegando fogo. Quem já reparou isso? Como pode isso que está acontecendo, pastor? Como é que pode isso, né? A palavra de Deus já diz isso. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. 2 de Pedro, capítulo 2. Deixa eu ver aqui, meu irmão. Capítulo 3, irmão. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo... Vamos ler o 5. Só para você entender o que está acontecendo no mundo. Olha o que ele diz: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus e bem como terra,
a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ele está lembrando o tempo de Noé. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido, vamos igreja, entesourados para quem? Para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Então você vê ali que o que está acontecendo na terra é algo que já está escrito aqui. Porque muita gente acha que aqui é o paraíso, vamos comprar, vamos vender, vamos abrir várias contas em bancos para nosso patrimônio não ficar num banco só, né? Igual aquele homem que ia derrubar o seu celeiro para construir maiores, para que pudesse guardar os seus bens. Então, irmãos, fique feliz com a sua vida, trabalhe, prospere, porque é a vontade de Deus que você trabalhe e prospere, mas não tenha ganância, não viva só por causa de dinheiro, sabe? Não viva, porque às vezes as pessoas perdem de ver um filho crescer, de ver um neto crescer, sabe, de namorar a sua esposa, de namorar o seu marido, por causa do terror do dinheiro, da correria atrás do ouro, né? E saiba que tudo que você está vendo hoje, que ele disse lá para trás um pouquinho, irmão. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, o que está acontecendo é bíblico. Isto tudo que você vê, muito bonito, mas tudo isso vai ter um fim. Quando, pastor? Versículo 7. Entesourado, para trás, irmão. Entesourados para onde? Para o fogo. Então, quer dizer que a terra vai pegar fogo. O céu que a gente vê não é o trono de Deus, não. A Bíblia diz que existem 3 céus. Então, lá onde Paulo foi, que é o paraíso onde estava o Senhor, ali vai continuar intacto. Quando ele fala novo céu e nova terra, ele não está falando que vai destruir onde ele existe, onde ele vive. Ele vai destruir os 2 céus que a gente vê. Esse você não vai ter. Quando chegar o dia do reinado da igreja, não é isso que eu vou falar. Quando chegar no dia do reinado da igreja, durante o dia não vai precisar do sol para iluminar a terra, porque a glória de Deus vai iluminar a terra. Não vai precisar das estrelas da lua para iluminar a noite, porque a glória de Deus vai iluminar a noite. Então tudo que você vê no céu, vê as estrelas, é muito lindo, mas tudo isso vai sumir, vai desaparecer. Então vamos agora para o nosso assunto. Lucas 11:1 diz que os discípulos pediram a Jesus para ensinar a eles a orar, porque quando nós oramos fora da palavra, pastor, o tema é prega a palavra, que palavra? E o subtítulo é orações interrompidas. Me mostra aí na Bíblia algum fato que se eu fizer, a minha oração é interrompida. Vá lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 28 ao versículo 33. Provérbios 28, 28 ao 33. Então, vamos igreja, então me invocarão, mas eu não responderei. Ó, tá vendo? Vai orar e Deus não vai. Mas ele vai ouvir ou não vai? Vai ouvir, mas ele não vai. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Ou seja, aqui tem um ato aqui que impede
as orações? Desprezaram o conhecimento e o temor do Senhor. Desprezaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. São duas coisas aqui, conhecimento e temor do Senhor. Deus não ouve. E não quiseram o meu conselho. E desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, pode orar à vontade. Comerão do fruto do seu procedimento, plantou, colheu, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seus desvios, e os loucos a sua impressão de quê? Então, uma pessoa que não tem temor a Deus, não quer o conhecimento, ela tem dinheiro, pastor, ela tem casas, ela tem propriedade, ela tem tudo, ela sente uma impressão de bem-estar. Então, o mundo vive aí uma impressão de bem-estar. Estava vendo hoje no jornal, estava falando da pobreza das pessoas que estão metidas com jogos. Aí eu falei, meu Deus, e sabe que foi constatado pela pesquisa que os assalariados são os mais que jogam e perdem dinheiro, os que ganham salário mínimo e os que ganham Bolsa Família e auxílio do governo, são esses que estão jogando o seu dinheiro fora, e alguns ganham alguma merrequinha, né? Aí elas têm uma impressão de bem-estar, andam fumando droga, fumando cigarro, fazendo das suas vidas uma desgraça, e elas ficam com uma impressão que elas estão bem. A impressão de bem-estar leva aonde? A perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Essa palavra temor aqui é medo, sem ter medo da onde? Do mal. Então aqui são coisas que impedem, primeiro, largar o conhecimento para lá e não respeitar Deus, respeitar a sua palavra. Provérbio 21:13 diz assim: mais uma situação que impede a oração. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O que é tapar o ouvido para o clamor do pobre, irmão? Irmão, nós temos ajudado centenas de pessoas com a Bíblia, porque nós não temos dinheiro para sair distribuindo, porque primeiro que dinheiro não é para dar para ninguém, o dinheiro a gente ganha trabalhando, só o Estado que faz essa covardia com as pessoas, né? Então ele diz, o que tapa os ouvidos ao clamor do pobre. Então nós estamos alimentando as pessoas, e às vezes eu fico aqui no desespero, sabe, pedindo os irmãos, meu irmão, ajuda, e a pessoa tapa os ouvidos. Essa pessoa, tem gente que sempre o pastor está pedindo ajuda, sabe para onde que vai. Os generosos agem rapidamente, né? Os que são generosos, e os generosos são tocados por Deus. E sabe que os generosos prosperam, irmão? Prospera ou não prospera? Você que é generoso, prospera ou não prospera? Prospera. Então, o que tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O problema não é meu, o problema é do pastor. O pastor que resolva lá, se ele tem que pagar ainda essa semana R$1.290, isso é problema deles. Não me convide, porque eu já fiz a minha oferta lá no dia 1º e acabou, agora não tem mais nada, agora minha mão está fechada, só abro agora só o mês que vem. E tem gente que pode abrir sempre, né? Porque ganha dinheiro todo dia, né? Quem ganha dinheiro todo dia pode ajudar sempre, mas aí ele está fazendo o quê? Tapando os ouvidos para o clamor. Pastor, então é sério demais. Sério? Olha só o que Jesus falou, irmão. Olha o que Jesus falou em João capítulo 9, versículo 31.
João 9:31. Olha o que ele falou aqui. Ainda vou orar pelo alguém que estiver enfermo, tá? Pastor, mas você não está doente? Quem falou que resfriado é doença? Resfriado não é doença, não. Doença é câncer, tumores, é AIDS, sabe? É hemodiálise. Você quer andar com um balão de oxigênio, né? Isso é doença. Leproso, isso é doença. Sabemos, 9:31, sabemos que Deus não atende a quem? A pecadores. Então quem gosta de viver praticando o pecado, pode fazer oração à vontade, vai ser atendido? Então não adianta, irmão, vir para as igrejas, sabe, ficar gritando, sabe, tentando se aparecer, sabe, se tiver nessa classe aqui, ó, vai, irmão, passa à frente. Mas, pelo contrário, se alguém faz o quê? Teme a quem? A Deus, e pratica a sua vontade, a este. Oh, irmão, nós estamos com, como dizia minha avó, estou com a faca e o queijo. Não serei atendido por Deus se eu não quiser. Ele está me... Irmão, olha o que nós estamos estudando aqui, irmão, nessas terças-feiras, que muitos não dão crédito, que já abandonaram a reunião da oração. Nós estamos estudando, se o marido maltrata a esposa, a oração não chega. Nós estamos estudando, se nós estivermos com raiva de alguém, aborrecido, a oração não chega. Então nós estamos estudando, se tiver pecado escondido, a oração não chega. Se nós não formos... desprezarmos o conhecimento, a oração não chega. Desprezarmos o temor do Senhor, a oração não chega. Se pedimos a Deus dinheiro só para gastar com a gente, a oração não chega, não tem resposta. Então nós estamos aprendendo, como diz aí o pulo do gato. Está aqui, irmão, a faca e o queijo. Poxa, quer dizer, pelo contrário. Para trás, irmão, começa de novo aqui. Sabemos que Deus não atende, ó, Deus não atende. Ponto. Ok? Diga, Deus não atende. Quem vive na prática do pecado, Deus não. A quem ele atende, pastor? Quem ele atende? Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus, lemos isso em Provérbios, o conhecimento e o temor. Mas se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Deus, irmão, você pode resolver todos os teus problemas, irmão. Eu posso resolver. Hoje eu estava na minha casa, hoje, pensando sozinho, fui para o meu escritório, fiquei pensando sozinho, falei, Senhor, eu quero ser atendido. Aí ele falou, olha, só me temer e praticar a minha vontade, que eu vou atender todos os teus pedidos, todas as tuas orações eu vou atender. Eu vou atender. Olha lá. Ah, pastor, que é isso? Aí é... Olha Jesus falando de novo aqui em João 15, 6 e 7. João 15, 6 e 7. Se alguém não permanecer em mim... Ué, não é na igreja não? Se eu desviar, se eu não congregar, se eu não estiver numa igreja, não está falando de igreja não. Se alguém não permanecer em mim, tem gente que vem à igreja todo dia, todos os cultos, não estou falando nós, tem gente que vai, por exemplo, você quando era daquela outra igreja que tem culto todo dia, você estava lá todo dia, todos os dias, mas você não estava nele, você estava na igreja, você era um escravo do teu pastor, você era um empregado do seu pastor, mas ele está falando de pastor, ele está falando dele. Se alguém não permanecer em mim, o que vai acontecer? Será lançado fora, a semelhança do ramo, e fará o quê? Secará. E agora, irmão? E o apanham, e o lançam no fogo, e queimam. Então, não é estar numa igreja, é estar nele, irmão. Não é ter sido batizado, é estar nele. Não é ir para o monte, não é ficar de cara do pó, orando, rezando.
Tu viu ali, Deus não atende pecador. Então, se eu estou vivendo uma vida de pecado, eu estou perdendo meu tempo. Eu posso até orar para mostrar para o irmão aqui do lado, aqui, porque eu também sei orar, né? E ele também pode orar aí, para mostrar para mim que ele sabe orar, mas a gente está aí fiando o pé na jaca. Entende? Então eu fico aqui só fazendo uma encenação, fazendo um teatro, e o tempo vai passando, e as orações do pastor, nenhuma é atendida. Graças a Deus que 70% das minhas orações são atendidas, graças a Deus. Não digo 100%, não digo 70%. Passa, irmão, agora o 7. Se permanecerdes em mim, tem que permanecer. Olha, aquele irmão está desviado, e voltou para a cachaça, está na idolatria, mas ele era da igreja, pastor. Se permanecerdes em quem? Permanecer, irmão. E as minhas palavras permanecerem em vós. E aí o que acontece? Qual é o resultado? Vamos, igreja? Pedireis o que quiserdes e vos será negado. Ah, peraí, irmão, meu óculos. Ah, irmão, obrigado. Teu óculos é melhor do que o meu. E vos será. Mas qual é o caminho para que o que eu pedi a ele será feito? Eu tenho que permanecer nele. E o que é permanecer nele? O próprio João escreveu, mas foi palavra de Jesus, escreveu lá na 1 de João, capítulo 3, versos 22. 1 de João, capítulo 3, versos 22. E vamos terminar. E aquilo que pedirmos dele, recebemos. Por que recebemos, irmão? Vamos? Vamos, irmão. Leia lá, por favor. Aqui está aqui o resultado da resposta. Aqui, ó. Para trás, irmão. Vamos de novo. Vamos de novo. E aquilo que pedimos dele, recebemos. E agora? Por que recebemos? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Agora você está fazendo o que é agradável. Antigamente a gente fazia o que agradava, não. Fazia ou não fazia? Você fazia, eu fazia, nós fazíamos. E nós rezávamos, nós fazíamos prece e nada. Agora, quem tem tido resposta na oração, irmão? Cadê? Então você está aqui, ó, guardando os seus mandamentos e fazendo diante dele o que é agradável. E vir cultuar ao Senhor, é agradável? É agradável, irmão? Eu não venho porque eu moro longe, eu não venho porque eu moro do lado do bandido, área de não sei de quê. Irmãos, eu vou trabalhar, eu vou para qualquer lugar dessa terra. Agora, quando eu vou vir para o culto, fazer o que é agradável a ele, porque cultuar a ele, irmão, sabe o que as pessoas fazem? A maioria que não gosta de cultuar. Eu conheço uma igreja que no dia da ceia dá 4.000 pessoas assim, lotada a igreja. Aí no outro domingo não tem 500. Aí no outro domingo não tem 800. Aí quando chega o domingo da ceia, volta de novo os 4.000 sentados lá. Então tem gente que assim, só vai uma vez por mês para dar o dízimo e volta para a vida velha, volta para a farra, volta para a gandaia, volta para a carne. Que igreja é essa? Que membro é esse fora do corpo, irmão? Nós somos membros de um corpo. Diga, eu sou membro de um corpo. Membro. Então, eu mostrei aqui alguns segredos, finalizando, Tiago 1, 6 e 7. Tiago 1, capítulo 1, versículo 6. Vai orar? Peça, porém,
com fé. E em nada não duvide. Eu entrego para Deus, sabe? Deus está entregue para o Senhor. Daqui a pouco você toma na mão de Deus e vai tentar resolver. Eu orei pela minha família, mas eu tenho que ir lá resolver essa situação. Você já não entregou para Deus, não pediu com fé? Peça, porém, com fé e em nada duvidando. Pois, o que duvida, não adianta fazer uma oração com dúvida. O que duvida é semelhante ao quê? A onda da onde? Do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem, esse ser humano, que alcançará do Senhor alguma coisa. Acabou o 7. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, uma pessoa que pede e não acredita no que fala, pode orar, você pode pedir o que você quiser a Deus. Peça, irmão. Não fica tímido na hora da oração. Peça. Se você respeita Deus, se você respeita a palavra de Deus, você vai receber, irmão. Se você crê e respeita a palavra de Deus e obedece a Deus, teme a Deus, você vai... Pastor, mas eu estou pedindo algo sobrenatural. E você serve que tipo de Deus que você serve? É o Deus sobrenatural. Então, Ele não faz nada natural. Às vezes a gente pede uma coisa e não recebemos, sabe por quê? Porque é algo natural, e esse algo natural é eu e você que temos que fazer. O sobrenatural é com Ele. Uma vez uma pessoa chegou diante de Jesus com uma enfermidade, uma hemorragia. Diz a história que essa mulher buscou na medicina, nos homens, a cura. Diz que essa mulher procurou a cura, diz que ela gastou os seus bens todos com o médico, com remédios, e nada curou aquela mulher. Porque aquilo ali era algo que só o Deus sobrenatural. Ela dizia, ela falava assim: olha a fé, se eu apenas tocar nas vestes do seu vestido, eu vou ficar curada. Então ela dizia, ela cria, e o obstáculo na frente. Quando a gente faz pedido ao Senhor, a gente ora por coisas grandes, saiba que vai acontecer muitas coisas que vão tentar atrapalhar a tua oração. Muitas coisas que você vai querer alcançar, você vai se sentir um vermezinho de Jacó, e aquilo que você quer alcançar é muito longe, aí você vai desistir. Porque às vezes a gente quer coisas. Se você pensar nessa mulher que eu acabei de dizer, você imagina uma mulher que acho que é 12 anos que essa mulher sofria de uma hemorragia. Você imagine como era o estado saúde, o corpo físico enfraquecido, devia ter tonteira, porque quando você perde sangue, dá-lhe uns 2, eu me lembro quando eu fui esfaqueado aqui, o sangue, quando o cara meteu a faca aqui, uma canivete, fez, eu tirei o pescoço, passou no meu pescoço, bateu no meu braço, abriu aquela boca aqui, o sangue espirrou para cima, e eu tentei dar porque eu lutava capoeira, agora não sei, eu só sei jogar poeira para cima, mais nada. A única coisa de poeira que eu sei é pegar poeira e jogar, porque a perna não vai mais. Aí eu parti para cima, dei 3, 4 passos assim, pum, caí por causa do sangue. Perdi muito sangue, caí. Então imagina aquela mulher, 12 anos perdendo sangue. A dificuldade dela chegar a Jesus. Então, se você vai pedir coisas a Jesus, vai pedir pedidos ao Senhor, peça a Ele, irmão. Peça mesmo, coisas grandes, coisas pequenas, peça. Fala com Deus. Qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa. Então fica sem nada. Quem quer qualquer coisa, fica sem nada. Quem quer qualquer coisa, sem nada, tá bom. Entendeu, pessoal? Peça coisa, não faça como o Tiago falou aqui no capítulo 4, versículo 3. Olha só, 4, 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal,
Pedis mal para esbanjar em vossos prazeres. Então, quando você pedir, peça assim: Senhor, eu quero ter prosperidade, porque eu quero fazer a obra de Deus prosperar. Eu quero que essa palavra corra. Eu quero, seus irmãos, eu te digo que tua vida financeira muda se você fizer esse tipo de oração. E Deus conhece, ninguém engana Pedrinhaço, a mim não, a mim engana, mas a Deus ninguém engana. Pode fazer esse tipo de oração com: olha, eu estou falando que eu vou dar, deixa eu quieto, tá bom, amém, assim seja, assim disse o Senhor. Não estragar, né, irmão? Não te estraga tudo, a nossa língua estraga tudo, deixa para lá.